Vamos para a interpretação de Sócrates by Assola. Basicamente, eu já tinha falado no episódio anterior que o começo do livro, ele simplesmente falando pro pessoal, que caso você não saiba, tá, ele foi condenado à morte por uma rapaziada, só que naquela época, para você ser condenado, tinha um júri, tinha juiz, tinha todo um tribunal ali que o cara ia lá se justificar, se defender e tudo mais. E Sócrates foi pra lá com 70 e poucos anos. E daí ele começa explicando isso, que basicamente, ó, rapaziada, vocês estão aqui hoje, só que vocês são muito novos. Talvez você já tenha uma má impressão de mim, por quê? Porque o pai de vocês não gostava de mim também. Porque o motivo de eu estar aqui hoje, de vocês estarem aqui, tem dois culpados, os primeiros e os últimos. Os primeiros são há anos atrás, quando um oráculo falou que eu era sábio e tal, e eu comecei a questionar a rapaziada aí, que eu queria provar que o oráculo estava errado. Basicamente, o que o Sócrates fazia, a grosso modo aqui, tá bom? Porque eu sou um primata, lembre-se. O que ele fazia, ele ficava fazendo pergunta pro cara, pra tentar entender, tipo assim, você se preocupa mais com a verdade ou com a riqueza? Você prefere a glória ou o dinheirinho do banco? Entendeu? O que você se importa mais? Com essas coisas sem importância nenhuma, e que você dá muita importância, ou com essas coisas que são importantíssimas, e que você pouco se importa? Qual aí vale mais pra você, tá bom? Pra tentar entender se ele achava outro cara sábio que pensasse dessas coisas. E daí ele foi em igreja, foi nos artistas, foi não sei aonde, perguntava pra rapaziada, e assim, ele era honesto. Ele falava na cara dos malucos, cobrava os caras na cara deles. Naturalmente você pensa, esse cara é muito arrogante. Esse cara pensando sobre os deuses e pá, e daí já começa uma propaganda meio ruim aí. Porque naquela época, você ser contra os deuses, meu amigo, você tá pedindo pra levar também, né? Vamos ser sinceros aqui. E daí, esses caras já não gostavam do Sócrates e papapá, ficavam fazendo a caveira dele. E os últimos são basicamente porque depois de anos, ele foi juntando uns discípulos, a galera foi seguindo ele. Porque assim, Sócrates é meio que o primeiro ponto da filosofia na porra da Grécia inteira, entendeu? E no mundo inteiro, no geral. Tanto que os filósofos que vieram antes, o nome dos caras são filósofos pré-socráticos, entendeu? Então assim, ele é o ponto inicial e final. O que veio antes dele é antes dele. Entendeu? Mas o nome do cara, não, é pré-socrático. Isso daí é um cara que falou aí. Qual o nome dele? Não sei, veio antes de Sócrates, pau no cu dele. É basicamente assim que funciona. E daí, os discípulos eram basicamente aluno, pessoas, moleques, jovens que seguiam Sócrates e viam ele fazendo isso. Ele questionando, ele se perguntando, por que você acredita no que você acredita? Por que você faz o que você faz? Por que você se importa com tal coisa que você se importa? E era isso. Só que os caras, que já tinham uma má impressão do Sócrates, viram ele fazendo isso e pensaram, tá ensinando nossos filhos a questionar os deuses. Vê se pode, vai morrer por ser ateu, é basicamente isso. Ele teve uma denúncia toda lá, sei lá. Teve dois caras que eu lembro o nome, Anito e Meleto. Meleto tem filhos, caralho, eu acho, é o Anito, não sei. Mas basicamente são esses dois caras. Um começou com esse papinho e o outro foi testemunhar a favor desse papinho louco aí. Eu acho que o que foi testemunhar é o Meleto. E os caralho. E é bem da hora isso, porque basicamente tem um momento que eu falei no último episódio, só que eu não consegui explicar porque minha memória é uma merda. Mas agora eu lembro, tá bom? Que eu falei que o Sócrates, ele botou um dos caras, que foi o Meleto lá, pra interrogar ele. E o maluco virou Thomas Shelby, basicamente. O cara questionando, assim, o cara metendo louco. Pensa num advogado bom. Ele basicamente falava um bagulho, fazia uma pergunta pro Meleto responder. E dele fazia uma outra pergunta pro Meleto responder. E essas duas perguntas davam ruim entre si, pra mostrar, tipo, irmão, tá vendo como não faz sentido nenhum que você tá me acusando? Você só tá me acusando porque você tá com raiva de mim? Por exemplo, o Meleto fala que, o Sócrates ensina umas coisas demoníacas aí. Mas também ele fala, não, o Sócrates, ele desacredita dos deuses. E o Sócrates só vai lá e fala, irmão, a gente não chegou no consenso já que os demônios são filhos dos deuses com as ninfas ou com as mulheres humanas? Como que eu posso ensinar coisa demoníaca se você mesmo tá falando que eu não acredito nos deuses? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não acredito, irmão? Tá vendo, rapaziada? Vocês estão caindo no papinho torto aqui. Vocês vão deixar, por acaso? Basicamente, isso é o Sócrates. Meu Deus. Enfim, e daí eram uns bagulho muito da hora, assim. Só... E sendo que o trampo dele era justamente isso. Chegar a gente perdida nele e mostrar, tipo, irmão, você tá dando mais importância pras riquezas do que pra alma. E daí, tanto que ele fala isso no livro, daí pro tribunal lá. Ele fala, irmão, se falando desse jeito eu corrompo os jovens, sinto muito, mas vocês acreditando no Anito, no Meleto ou não, eu não vou fazer outra coisa, eu vou continuar filosofando, nem que eu tenha que morrer muitas vezes. Ele fala isso. Tá ligado? Daí vai passando uns bagulho lá, ele vai falando uns negócios que foda-se também, vamos ser sinceros, eu só lembro das coisas mais marcantes, que basicamente é o Superman falando. É inacreditável que esse cara tenha existido na vida real e ele tenha feito isso, entendeu?
É... Tanto que chega um momento que ele só dá um lacre na cara dos caras. Ele fala, não, ó, vocês me condenam à morte, não vai acontecer nada. Assim como nem o Meleto, nem o Anito vão conseguir me machucar. Porque não tem como isso acontecer. Não pode acontecer de um homem melhor sofrer dano de um homem pior. Olha isso, olhando na cara. Tipo assim, como eu vou me sentir ofendido. Irmão, eu vou me ofender com o que o Meleto tá falando. Ah, dá licença, né, amigo? Uma esposa gorda dessa. E daí, depois disso, ele até fala, mesmo que vocês digam que... Ah, a gente vai te absolver. A única coisa que você tem que fazer é parar de ficar questionando, parar de fazer essas pesquisas, parar de filosofar. Porque se você fizer isso, a gente tendo te absolvido ou não, a gente tendo acreditado no Anito ou não, a gente vai te condenar à morte de fato. Ele fala, mesmo vocês fazendo isso, que se eu parar de pesquisar, se eu parar de filosofar, eu tô livre, mas se vocês me virem fazendo isso, vocês vão me condenar à morte. Sinto muito. Eu amo vocês, cidadãos atenienses. Eu respeito vocês. Mas eu vou obedecer aos deuses e não a vocês. O que é muito legal, porque basicamente ele está sendo condenado por ser ateu. Por questionar os deuses. Sendo que o que ele estava fazendo, o ponto dele era justamente o contrário. Os deuses me deram um ponto. Me deram essa capacidade. E eu tô simplesmente exercendo elas. Então, e vocês estão falando para eu não fazer. Então assim, quem aqui está acreditando nos deuses de fato, entendeu? Não por nada. Mas enfim, daí depois vai pra parte que estão decidindo a pena que ele vai cumprir. Basicamente ele fala, eu não tenho dinheiro. Basicamente. Que inclusive é um ponto, falando, eu tô ensinando os jovens, não sei o que. Mas por quê? Não tenho dinheiro, não me importo com casa. A única coisa que eu tenho aqui são meus discípulos aqui. Daí ele vai citando os nomes e tal. E daí ele até fala em algum momento que eles queriam fazer um negócio ali, juntar um negócio pra eu conseguir pagar, mas eu não vou fazer isso. E daí a parte mais da hora, que é o final, que é a despedida dele, que depois que ele foi condenado à morte por envenenamento, ele se despede ali do júri, das pessoas e tal. E é muito da hora, cara. Porra, é muito da hora. Tanto que ele começa a falar. Ele começa a citar sobre. Ele vai ser condenado à morte, né? E ele fala: o problema não é fugir da morte. O problema é fugir da maldade. Porque a maldade ela é muito mais rápida. Eu sou velho e lento. Acabei sendo pegado pela morte. Agora, os meus acusadores, que têm mais poder e mais velocidade, acabaram sendo pegos pela maldade. Eu vou sofrer minha pena. E vocês é de vocês, entendeu? Tipo assim, muito da hora isso. Porque. E não é que ele falou isso porque ele levou o fato dos acusadores dele ser injusto, sem motivo nenhum. Ele fala várias vezes que assim, eu sei que vocês têm raiva de mim. Eu sei que vocês não gostam do que eu falo. Eu sei que vocês escutaram muita coisa ruim sobre mim. Mas o trabalho de vocês aqui é ser justo. É ver o que o cara tá falando e ver se faz sentido ou não. Não sentir isso. Não gostar disso ou não gostar. Ser justo. A ideia disso que ele tá falando. Vocês foram refém da maldade. Não porque ele tá levando o bagulho pro coração. Tanto que ele fala lá pro final, antes de terminar a despedida, ele fala: não tô levando esses caras pro coração. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é simplesmente que eles foram refém da maldade. Porque eles foram refém da própria vontade de tipo, não gosto desse cara, não quero que ele sobreviva. Que é uma coisa má, é você condenar alguém por um sentimento pessoal seu sobre aquela coisa, em vez de ser justo com aquilo. E é disso que ele tá falando aqui. E daí ele começa a falar que a morte não é digna de ser uma pena, basicamente. Ele fala que não tem problema em ele morrer, porque das duas uma. Se os deuses não existem, é tudo uma mentira, é basicamente como se fosse um sono profundo. Sabe aquela noite que você não sonha e você só dorme profundamente? É basicamente isso. Como que isso vai ser uma pena? Ou então, se os deuses existem, ele fez o que ele foi feito para fazer. Ele exerceu a bênção que ele tinha, que é fazer pergunta e tal. E tudo bem. Entendeu? Ele vai lá ficar com os deuses agora. E qual que é o problema disso? Agora ele vai poder questionar todo mundo. Vai questionar o fulano que também foi acusado injustamente. Vai acusar o outro deus lá de não sei o que. O que é muito da hora falando desse jeito. Primeiro que tem esse ar de Superman. Tipo assim, e daí, irmão? Vocês vão me condenar à morte? Ou eu vou descansar, ou eu vou passar a eternidade com os deuses, que é o lugar de onde os bons vão. E aí? Mas tem outra coisa muito da hora também. Porque basicamente é ele falando de outra forma que, mesmo me matando, se o que vocês acreditam tá certo, eu vou continuar fazendo o que vocês me condenaram por fazer. Tá ligado? E se você parar de filosofar, a gente não vai te matar. Eu vou continuar filosofando e se vocês me matarem, eu vou estar filosofando com os deuses se vocês estão certos. Então assim, sinto muito, irmão. Problema teu. Daí
E daí, bem lá no finalzinho, ele só termina falando, tipo, meu único desejo é que quando os meus filhinhos, que ele tinha, sei lá, uns 3, 2 filhos, não sei, quando eles se tornarem adultos, se eles se preocuparem mais com riqueza do que com a verdade, eu quero que vocês atormentem eles como eu atormentei vocês. Tá ligado? Que é muito da hora, que é basicamente isso. Que ele fica tentando apoiar as pessoas pra eles entenderem, ó. Você tá se preocupando por uma coisa que não tem importância nenhuma. Você tinha que se importar com a sua alma, com a verdade de você tá fazendo o que você nasceu pra fazer. E não com dinheiro, não com glória, não. Ai, as pessoas gostam de mim, eu não gosto. Dane-se isso não tem importância nenhuma. E por isso ele foi morto, inclusive. Mas também é um jeito dele mostrar, tipo assim, eu só queria o bem de vocês. Assim como um pai quer o bem pra um filho. Se vocês não entendem isso, tudo bem, podem me condenar à morte. E bem lá no finalzinho, a última coisa que ele fala é que, tá na hora da gente ir e tal. Eu vou pra morte e vocês pra vida de vocês, né? Quem vai ter mais sorte? Só os deuses sabem. Muito da hora. Que, de novo, é ele terminando mostrando. Ok, eu nunca desacreditei dos deuses. Eu só questionei o porquê de tais coisas. Eu não fiz nada, eu não falei que existe, que não existe. Eu só pensei sobre. Que se eles existem, foi um dom que eles me deram. Ponto. Mas enfim, uma salva de palma aí, rapaziada. Esse daí foi a apologia de Sócrates, entendeu? Esse daí foi a defesinha dele. Daí, inclusive, depois que eu terminei de ler, eu até fui ver um quadro que tem de um cara que eu não lembro o nome, é um Luiz alguma coisa. Luiz alguma coisa, sei lá. Que é A Morte de Sócrates. Você pode procurar e você vai achar muito fácil. Que é muito da hora, tem uma história muito da hora sobre esse quadro. Que se você for ver, é basicamente Sócrates numa cama com uma túnica branca, recebendo um veneno, que é o veneno de cicuta, e ele tem um carrasco todo de vermelho, com a túnica vermelha, dando veneno pra ele. De um lado, tem um monte de alunos dele, vamos botar assim, um monte de o cara que seguia ele, tá, os seguidores dele, apavorado, em choque. E do outro lado tá Platão escorado na cama com a cabeça triste, assim. Basicamente é bem da hora o quadro, porque Sócrates, ele tá retão, ele tá de boa, ele tá mostrando, tipo assim, não, tá tudo bem, tô determinado, eu quero fazer isso. Porque ele quis mesmo. Ele poderia ter assumido as coisas e ter escolhido uma pena, sei lá, eu vou embora da cidade. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter feito um monte de coisa. Ele fez aquilo dali porque ele acreditava que aquilo é o certo e beleza, se eu tiver que morrer por isso, eu morro. Daí os discípulos dele tudo curvado, assim, tudo apavorado, tudo em choque. E o único reto na cena era só o Sócrates. Até o carrasco que tava dando veneno pra ele, se você procurar essa imagem agora, a morte de Sócrates, você vê que ele tá com a cabeça baixa, assim, tampando a cara. E é muito da hora, porque, isso daí é a morte de Sócrates, mostrando que ele foi o único que se manteve ali reto e bem e confiante. E daí eu vi gente falando mais sobre isso, que se você for ver o Platão, que é um velhinho que tá na beira da cama ali, de cabeça baixa, com uma túnica cinza, ele não tava lá na morte do Sócrates de fato, entendeu? Quem tava era um outro cara que eu não lembro, outro discípulo dele, que escreveu até sobre como que foi a morte. Mas enfim, dane-se. Então, Platão não tá lá. Só que se você vê as coisas da ponto de vista do Platão, tipo assim, se você pegar o Platão e pensar que tudo que tá acontecendo atrás ali é o como ele imaginava ou sonhava que tinha sido a morte de Sócrates, faz muito sentido, porque Platão via Sócrates dessa forma, o único cara determinado, o cara que tinha seguidores, o cara que falava a verdade, que só tentava abrir o olho das pessoas e tentava fazer o bem, o cara determinado, o que faz muito sentido isso. Inclusive, daí, uma coisa que eu não vi ninguém falando, mas daí também, né, eu posso só estar errado, que não é possível, que milhões de anos um quadro aí, milhões não, né, milhares de anos um quadro aí, e eu fui o único gêniozinho que viu isso. Então alguém deve ter falado isso e sei lá, eu só não vi. Mas se você for ver, o Sócrates tá com uma túnica branca e Platão tá com uma túnica meio cinza. Que a cor mais parecida que tá ali com o branco do Sócrates é o cinza e tal. Os outros estão de bege, o Carrasco tá com uma túnica vermelha. O que pode significar que Platão, ele via Sócrates, ele de túnica branca assim, que era pra representar o quão puro ele era, o quão honesto ele era, o quão justo, o quão corajoso ele era. E que mesmo o Platão, querendo e se inspirando nisso, ele não chegava naquilo, ele não chegava naquela pureza, entendeu? Por isso que a túnica dele é o cinza, que é um branco escurecido. Naquele caso ali, específico, não era um cinza escuro, era um cinza mais claro. Mas é isso, tipo assim, mesmo ele se inspirando, ele não conseguia se ver fazendo as coisas que Sócrates fazia no nível que Sócrates fazia, entendeu? Muito da hora esse quadro aí também. Então, foi isso. Essa foi a morte de Sócrates. Queimaram o ateu. Mataram o ateu, rapaziada. É pra lá que eu vou, pelo visto, também.